Muito boa tarde, feras e belas do castelo. Seguinte, hoje a nossa aula é a aula 4 do caderno lá de filosofia, que tem como título Aristóteles e a filosofia no contexto do helenismo. Eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Para não misturar o Aristóteles com os pensadores do helenismo, que vai para complicar a vida de vocês. Então eu quero simplificar. Nós vamos trabalhar o Aristóteles, a página 31. É bom que vocês estejam com esse caderno de vocês aberto aí, para vocês poderem acompanhar e entender melhor, senão não vai fazer muito sentido para você. Já vamos começar assim, ó, a página 31, nós vamos virar, nós não vamos ver nada aqui, porque embora esse caderno seja feito para o estudo do Enem, essa primeira parte aqui não tem caído no Enem. O que cai no Enem do Aristóteles é a questão da ética e da política, que nós vamos encontrar na página 32. Então, virando a página para 32, nós vamos começar, depois desses 4 círculos aqui, nós vamos começar com a questão da ética e da política do Aristóteles. Primeiro, para a gente entender, são as duas questões que é de extrema importância no pensamento de Aristóteles, a sua ética e a sua política. E por que elas estão juntas? Porque para Aristóteles, a ética e a política elas são imbricadas, elas são interdependentes, né? Não dá para viver uma sem a outra. Por exemplo, o conceito dele de ética em Aristóteles é um estudo da virtude, da areté. Areté é uma palavra grega, né, que significa excelência. Então, e é bom vocês entenderem a diferença entre a excelência e a perfeição, né? Isso ajuda vocês a entender o que é a excelência, a areté no Aristóteles. A perfeição seria você ser perfeito, fazer aquilo com perfeição, né? Aquilo que é praticamente impossível para nós hoje, não é verdade? Mas, olha só, a excelência é o quê? É você fazer o seu melhor, é dar o seu melhor, o melhor que você pode fazer, e isso você pode fazer. Você não pode ser perfeito, perfeita, mas você pode agir com excelência, se esforçando para ser o melhor que você pode ser, né? Então, a ética para o Aristóteles é o estudo disso, dessa virtude, né? Do exercício de você procurar ser um homem, uma mulher virtuoso, excelente, fazer o melhor que você pode, né? E isto dentro do contexto da cidade, da polis. Aí entra a questão da política, vão estar sempre juntos. Polis, você já sabe que significa cidade. Polis, né, é a cidade, a palavra grega para cidade. Então Aristóteles diz, por exemplo, na sua ética, que o objetivo do homem, o homem vive para ser feliz. Ele está sempre buscando a felicidade. E como é que ele vai ser feliz? Ele vai ser feliz exercitando a areté, as suas virtudes, fazendo isso com excelência, sendo o melhor homem, a melhor mulher que ele puder, obedecendo às normas, às leis e vivendo para a polis, para a sociedade. Porque de que adianta, né? Desculpe, me engasguei aqui. De que adianta você ser bom, ser perfeito para você mesmo? Não adianta nada. Que adianta você jogar bem para você mesmo, né? O pessoal que gosta aí do futebol, do vôlei, do basquete. Você tem que jogar bem para a equipe, para o time, para que o time vença, né? Então Aristóteles dizia que não existe felicidade, não existe areté, excelência, se não for para o bem da sua cidade, da sua polis, né? Então a ideia dele é o homem virtuoso é aquele que pratica, né, as suas boas ações, a virtude, né, a sua areté, de forma racional e equilibrada. Daí a importância de estudar, do estudo, né, racional e equilibrada. Aristóteles tem um termo que ele gosta de usar, que é a justa medida, ou o justo termo, né, que é o ponto de equilíbrio. O homem virtuoso, o homem, para ser feliz, é aquele que age de forma equilibrada, racional e equilibrada, nem para um lado e nem para o outro, mas sempre dentro da justa medida. E aí, na política, Aristóteles pensa que toda essa ética do homem, o homem precisa ser direito, ser bom e agir com excelência para a sua sociedade. Ele define o ser humano assim como um animal social. O homem é um animal racional, o homem vive para a sociedade, para o outro, para o convívio social. Olha aí a mistura, né, com a sociologia. Muito bem. Tem uma tarja azul com uma imagem aqui, o desenho do Aristóteles,
com um conceito interessante. Ele diz que o homem é por natureza um animal político, tem primeiro na família a sua socialização e garantia da manutenção da vida em seus aspectos financeiros e educativos. Porém, diz, mas é na polis, é na cidade, é na sociedade que ele se realiza plenamente. Então nós só podemos ser felizes no exercício da justiça ou da justa medida. E, aliás, o conceito de política para Aristóteles é exatamente isso. O bom governo é aquele que tenta ser justo, que busca a justiça. E aí, a gente vira aqui, tem um gráfico aqui, que é interessante vocês olharem para ele agora no seu livro, senão vocês não vão entender. Esse gráfico tem forma de governos puras e forma de governos impuras. Preste atenção aí, porque as formas de governo pura, elas vão estar numa tarja azul escura e as impuras em azul claro, tá certo? Então, para ele, qual é a melhor forma de governo para o Aristóteles? Aristóteles diz que não tem uma forma de governo melhor que a outra. Qualquer uma pode ser boa, vai depender da estrutura daquela cidade, daquele estado, porque ele diz que cada cidade, cada estado, ela tem a sua peculiaridade, certo? Então ele cita aqui 3 formas de governo, por exemplo, que podem ser muito boas, mas também podem ser muito ruins. Então vamos, tudo isso à luz da justiça, tá? Preste bem atenção nisso para o Enem. Todo governante precisa governar com a intenção, a justiça, de ser um governo justo. Olhando para esse gráfico aqui, então Aristóteles diz o seguinte: forma de governo pura, ou seja, boa, pura mesmo. A primeira é a democracia. Então ele elogia a democracia. O que é a democracia? Já aprendemos que a democracia é o governo do povo, Demos, povo, cracia é poder, força. Então, o poder é o governo do povo. Então é muito bom quando o povo é justo, quando o povo sabe viver e conviver buscando a justiça para todos. Então isso é pureza. Quando ela é pura, ela é boa. Mas e quando ela se degenera? Quando o governo do povo, cada um por si, Deus por todos, cada um puxa para o seu lado, o que acontece? Ela se degenera. Então, em vez de democracia, ela vira uma anarquia, está grifado aqui na tarja azul clara. Então, isso é negativo. No outro, ele fala da aristocracia, que é quando a cidade, o Estado, é governado por uma cúpula, por um grupo, por uma liderança. Quando esses líderes buscam o bem comum, buscam a justiça para a cidade, ele diz que isso é puro, é bom. Esse tipo de governo também é bom. Se a democracia é boa, a aristocracia também é boa. Entretanto, quando esses líderes, esse grupo, resolve governar para si mesmo, procurando se manter no poder e esquecem o povo, isso é a degeneração da aristocracia, que é nada mais, nada menos do que ele chama aqui de oligarquia. E isso é ruim, isso é impuro, é a degeneração. A terceira forma do governo está na monarquia, Ele também vai dizer, a monarquia, vocês sabem que é o governo de um só, Pode ser o governo de um rei, um soberano, um imperador. Quando ele é justo e governa para o povo, ela é excelente, mas ela pode se degenerar. É quando ele se transforma num tirano, Então esse governo, em vez de monarquia, ela se torna uma tirania. É quando ele não busca a justiça, governar para o povo com justiça, mas só procura governar para si próprio, de forma injusta e tentando se manter ali no poder. Então isso, ele diz que isso é negativo. Queridos, essa é a nossa aula do Aristóteles. Se você quiser se aprofundar no Aristóteles para o Enem, então leia mais sobre a ética de Aristóteles e o pensamento político de Aristóteles. Agora eu vou corrigir algumas questões com vocês, tá? Vamos virar a página, como eu falei para vocês. Em seguida nós temos a filosofia no contexto do helenismo. Eu vou deixar isso para outra aula, que tem muito conteúdo aqui. O cinismo, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo. Esses pensadores, essas escolas de pensamento que aconteceram no período do helenismo, que a gente vai ver na próxima aula, o Enem tem cobrado isso. Por isso é importante, por isso eu quero reservar uma aula só para isso, e a gente vê na próxima aula. Agora virem para a página 34, eu vou tratar apenas 3 questões com vocês. Tá? A primeira questão que eu vou tratar
É que falo de Aristóteles, né? As outras falam do helenismo, a gente vai ver na aula que vem. Então é a questão número 4 que caiu no Enem. Diz assim, olha, questão número 4. Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo? É uma pergunta, né? São todas as coisas objeto de possíveis deliberações? Outra pergunta. Ou será a deliberação impossível no que tange a algumas coisas? Ninguém delibera, diz ele, sobre coisas eternas e nem imutáveis, tais como a ordem do universo, tampouco sobre coisas mutáveis, como os fenômenos dos solstício e o nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação. Então aqui ele está dizendo que nós não podemos deliberar sobre coisas celestiais ou sobre coisas da natureza que nós não temos domínio. Então aí já está a resposta aí dentro, né? Ele vai perguntar o seguinte agora: o conceito de deliberação tratado por Aristóteles é importante para entender a dimensão da responsabilidade humana. A partir do texto, considera-se que é possível ao homem deliberar sobre o quê? Sobre o que o homem pode deliberar? Já que nós vimos que ele não pode deliberar sobre as coisas celestiais, né, universais e tal, e nem sobre coisas da natureza, dominar as coisas da natureza, como o nascer do sol, o pôr do sol. O homem não pode dominar isso. Então, a partir desse texto, o que é possível ao homem deliberar, decidir? Sobre o que ele pode intervir, né? Letra A. Coisas imagináveis, já que ele não tem controle sobre os acontecimentos da natureza. Coisas imagináveis? Não, isso aí é mais a cara do Platão, que gostava de falar do mundo das ideias, dos conceitos, né? da imaginação. A letra D. O homem pode deliberar sobre ações ciente da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas? Não, Aristóteles não trabalha essa coisa de mundo astral, né? O Aristóteles, enquanto que Platão gosta mais dessa coisa das ideias, de conceito, de um mundo suprassensível, o Aristóteles gosta mais do mundo aqui da Terra. O Aristóteles vai dar o pontapé inicial ao mundo da ciência, da pesquisa, porque ele valoriza as coisas sensíveis, enquanto que Platão valorizava as coisas suprassensíveis. A letra C, então, diz assim, a pergunta considera possível ao homem deliberar sobre, a letra C, fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob o seu controle. Exatamente. O Aristóteles acredita que o homem tem e deve ter controle sobre as coisas. São coisas que ele pode atingir, né? Ele é bem da terra, o Aristóteles, enquanto que o Platão é bem do mundo assim, meio que celestial, né? Metafísico. O Aristóteles é do mundo bem mais físico. Por que não é a D, né? A D fala fatos e ações mutáveis da natureza, já que ele é parte dela. Não, isso é uma questão das coisas mutáveis da natureza, mais ligada aos pré-socráticos. E a letra E, coisas eternas, já que ele é, por essência, um ser religioso. Também Aristóteles não vai mexer com essa questão do aspecto religioso. Então a questão correta é a C, fatos atingíveis pela ação humana, desde que estes estejam sob o seu controle. Vamos então para a questão de número 5, que fala novamente sobre a felicidade, o tema que a gente viu agora, né? A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos, das coisas, está escrito lá no templo de Delfos, das coisas a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde, porém a mais doce é ter o que amamos. Olha que coisa romântica, né? Todos estes atributos estão presentes das mais excelentes atividades, e entre essas a melhor nós a identificamos como felicidade. A melhor coisa para Aristóteles é o homem vive para ser feliz, para o Aristóteles, né? A pergunta é, ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como? Como é que o Aristóteles vê a felicidade, né? Letra A. Busca por bens materiais e títulos de nobreza? Absolutamente não. B. Plenitude espiritual e ascese pessoal, né? Essa coisa de espiritual, mais para o Platão. Letra C. Finalidade das ações e condutas humanas. Sim,
ele diz que o homem existe, a finalidade do homem, o fim do homem, o homem existe para a felicidade. Por isso, essa é a questão correta. A letra D está errada porque conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas, mais uma vez, isso é coisa de Platão. E a letra E, expressão do sucesso individual, não, nada de individual, né? O Aristóteles é o primeiro cara que pensa do ponto de vista sociológico, né, do homem em sociedade. Nada de indivíduo combina com Aristóteles. Vamos parar por aqui para esta aula não ficar muito longa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vem com a sociologia, beleza? Valeu, galera!